Acne também não. Pacientes usando peróxido de benzoíla, ácido retinóico, os adapalenos, ou seja, as prescrições médicas contraindicadas. Ou seja, essa pele precisa gozar de saúde. Ela não pode estar sensibilizada por algum efeito químico ou por uma quimiocirurgia, por exemplo, um pós-laser, está contraindicado. E como ela estimula de uma forma acentuada a circulação, então assim, ela promove uma vasodilatação momentânea periférica, então levar cuidado. Então nessas peles que de repente seja oleosa, mas não desencadeantes de acne. Então aí você pode até controlar com uma máscara tensora, mas com um efeito anti-oleosidade, mais astringente. E assim, quem faz botox? Contraindicado. Isso é uma toxina pergunta. botulínica, os preenchimentos todos contraindicados. A gente precisa fazer com que essas drogas permaneçam no local. A técnica de Mioto, como ela mobiliza a circulação, como ela movimenta tecido sem descolamento, ou seja, eu não trabalho com técnica puxando a pele, e sim trabalhando com tecido in natura. Então, os preenchimentos e as toxinas são contraindicadas, porque você vai acelerar o processo de saída dessas substâncias. E aí vai reabsorver mais rápido. Exatamente. E a pessoa vai ter que voltar mais rápido para o médico. Aí é um mecanismo de compensação. Então, nesse caso, no caso da massagem, de repente o profissional vai se valer de outras técnicas de tamborilamento, técnicas de mobilização circulatória, mas não de movimentação muscular e tecidual importantes. Tá joia. A gente já está, essa primeira parte do nosso programa já está quase terminando. E eu queria só finalizar para a gente ir para o segundo bloco, se existe algum princípio ativo em dermocosméticos que você, nessa sua grande experiência, né? Há quantos anos a professora já está fazendo a Mioto? Olha, anos já faço há mais ou menos 10. Mas foi interessante, porque não vou nem citar a revista, mas num dado momento fizemos uma reportagem para uma revista de grande repercussão, e isso causou um furor, e ela veio à tona, sendo que eu já faço há muito tempo. Existem outros profissionais que também se valem da técnica de forma brilhante em São Paulo, mas que deram outros nomes para a técnica. Eu preferi seguir o nome, a técnica original, e seguir, inclusive, eu sempre menciono a Consuelo Silveira, que desenvolve de forma brilhante esse trabalho na Espanha. Então, assim, eu faço sempre questão de referir os créditos a quem merece, que foi quem adaptou a técnica. O que eu fiz ao longo do tempo foi fazer algumas inserções pela formação que eu tenho em educação física. E isso é o que a gente normalmente ensina ao nosso aluno na faculdade, nos cursos que a gente costuma dar, mas que conhecendo a anatomia e o posicionamento muscular, de que forma isso está inserido sobre o esqueleto facial, é muito fácil de se trabalhar. Tem que conhecer a anatomia e fisiologia. E aí associar os princípios ativos? A Ilana Blue, silício orgânico, aqueles princípios ativos maravilhosos, antioxidantes, tensores, descongestivos, reparadores de umidade, que são todos muito bem-vindos para fazer essa reparação. Então, na realidade, é como se você estimula toda a pele de uma forma geral, em estruturas, inclusive, mais profundas, e aí você para com excelentes produtos e você vai ter uma luminosidade, uma textura, um brilho de uma forma diferenciada. Uma saúde da pele. Com certeza. Então tá bom. Aguardamos vocês agora para o nosso segundo bloco, onde a professora Maria de Fátima vai fazer a técnica ao vivo. E aí, vocês gostaram da primeira parte do programa? A gente falou sobre a miototerapia. E agora a professora Maria de Fátima vai estar aqui para fazer a técnica para a gente. Professora Maria de Fátima, e aí, como é que nós fazemos essa técnica? Então, em primeiro lugar, higienização da pele do seu cliente. Como é uma técnica que envolve muita manipulação de tecido, nesse dia evitar fazer esfoliação. Então, nenhum afinamento, quer físico, quer químico, quer biológico, enzimático, merece aplicação aqui nessa face. Então, higienizou,
tonificou, já aplica direto, nós vamos trabalhar com um produto que é bárbaro, que é o Revita Plus, que ele tem Cine e o Lana Blue, e justamente a gente elegeu esse produto porque ele tem uma formulação, uma base cosmética, um sérum, um líquido bem fluido, e eu preciso trabalhar com esse tecido sem grandes deslizamentos. Então, já vou direto com o produto sobre minha mão, vou aplicar na face da minha modelo, desculpa, você pode repetir seu nome para mim? Shirley. Shirley. A Shirley, nós vamos fazer o trabalho já desde o início e vai ser de forma bem abreviada, mas só para sentir um pouquinho o que é a técnica. Então, antes de fazer qualquer manipulação a nível de massagem, quer miototerapia, quer massagem modeladora, facial, relaxamento, Shirley, levanta um tiquinho só suas costas, levanta um pouquinho mais. Isso, pode deitar sobre minha mão, faz um leve deslizamento. E relaxamento, pode deitar, isso, relaxa um pouquinho aqui. Uma delícia. É uma delícia. Tenta soltar um pouquinho os ombros da sua cliente. Tentar soltar um pouquinho tensões possíveis de trapézio. Na nuca. O próximo passo, sente um pouquinho a pele do seu cliente, um pouquinho mais, embora você já tenha feito a higienização e já sentiu de forma quais são os pontos que merecem e necessitam de um pouquinho maior de trabalho. E a primeira movimentação que a gente faz é a movimentação da musculatura peitoral, e normalmente a gente trabalha meio que de pé, meio sentado, e onde eu pego a musculatura grande peitoral e começo a fazer pequenos estiramentos. A técnica se vale por não fazer descolamento de tecido, e sim pressão e estiramento. Pressão e estiramento. A nível de clavícula, onde a gente tem essas linhas que formam um colar na altura do colo, você começa a trabalhar nesse sentido, pressão e deslizamento, sempre trabalhando com o prolongamento do dedo. Nunca pontas de dedo e sim o prolongamento do dedo. Nesse momento, você pode, inclusive, segurar tecido e trabalhar pontualmente sobre linha. Na realidade, essa pressão que você exerce, ela tem que ser moderada de tal forma que você não sufoque e nem moleste, nem incomode o seu cliente. Né? Essa seria uma outra manobra. Uma outra manobra de pescoço, que você trabalha a grande musculatura do pescoço, que é o esternocleidomastoideu, a mesma coisa, vira um pouquinho sua face para o lado direito, você trabalha essa musculatura, estirando essa musculatura. Então, na realidade, volta um pouquinho, eu queria só demonstrar essa manobra o tempo inteiro, que você trabalha com descolamento, e eu queria aproveitar a oportunidade, professora, para falar que hoje uma das principais preocupações é a questão do pescoço e colo, do envelhecimento do pescoço e colo. Então, nós temos um grupo de músculos, que é o platismo e de Grasso, que são dois grupos musculares bastante importantes que mantêm a sustentação desse tecido. À medida que a gente vai envelhecendo, a queda da cabeça, tudo a gente faz movimentando a cabeça para baixo, faz com que também, fora o envelhecimento, a gente tenha uma ptose, uma queda desse tecido. Trabalhar essa musculatura seria nesse sentido. A técnica ela é diminuta, mas trabalhando o prolongamento do dedo. Trabalha no sentido contrário também da linha. Prolongamento e isso eu estou fazendo de uma forma muito rápida, abreviada. O tempo que a professora falou, que é dentro da cabine? Dentro da cabine, 30 minutos. 30 minutos. Eu preciso trabalhar 15 e 15. Perfeito. 15 e 15. Trabalha alongando, mas não tem descolamento, ou seja, o descolamento significa fazer esse movimento com tecido, proibido fazer esse movimento, e principalmente se passou por uma técnica cirúrgica, enfim, se fez algum procedimento de nível médico aqui, então olha, o trabalho é só nesse sentido. Elevando contorno de mandíbula, trabalhando alongamento de zigomático, linha nasogeniana. É muito importante esse detalhe do prolongamento do dedo. Porque você trabalha o movimento com forças iguais e contrárias, que se anulam. Portanto, você não tem descolamento de tecido.